Meus irmãos, dando uma continuidade aqui, eu não estou fazendo vídeo muito longo, né, para não ficar cansativo. Geralmente as pessoas mesmo custa assistir um vídeo que dura 20 minutos, né? 30 nem se fala. O problema é que vocês podem observar que eu estou falando bem resumido aqui, para ver se dá tempo a gente pegar alguma coisa, né? Assim, mais um pouquinho aprofundada, mas também ao mesmo tempo, né, sem se tornar aquela coisa enfadonha, né, sem se tornar cansativo. Amém? Eu tratei no vídeo anterior, tratei do versículo 1 ao 6, né? Agora eu vou tratar um pouquinho do 7 ao 19, versículo 7 ao 19, do capítulo 3 de Hebreus, né? Olha, essa parte aqui, ela trata, né, até do 3:7 ao capítulo 4, versículo 11, ela trata de uma aplicação lógica, né, do que nós acabamos de ver aqui, nós acabamos de estudar, né, sobre a pessoa de Moisés, né. O texto ensina que Cristo, sendo superior a Moisés, a desobediência a ele é de consequência muito mais grave do que a desobediência à lei de Moisés, né? Então, dá para a gente fazer um paralelo, o seguinte, ó. Moisés, né? O libertador de Israel. Os filhos, os filhos de Israel rejeitaram o descanso, né? Na terra prometida. Estou olhando aqui porque eu fiz uma cola aqui, eu tenho uma cola aqui, né? Cristo, o nosso Redentor, o perigo da rejeição do descanso que Cristo nos oferece, né? Então, quando a gente olha para Israel, aquilo ali foi um êxodo. Quando a gente olha para Cristo, também é um novo êxodo, né? Porque da mesma coisa que aconteceu lá, acontece hoje. Mesma coisa, né? Uns ficam para trás, outros blasfemam, né? Outros são mortos no caminho, né? E a gente vê as guerras continuam a mesma coisa, o pecado continua a mesma coisa, e parece que a história vai só se repetindo. Parece que a história é uma coisa louca, o trem vai só repetindo, né? Muitos dos primeiros leitores da Epístola aos Hebreus estavam correndo o risco de abandonar Cristo e voltar ao judaísmo. Sabendo disso, o autor da Epístola, que conhecia muito bem a história de Moisés, fez uma comparação entre a decisão tomada no tempo de Moisés e a decisão tomada no tempo de Jesus, né, pelos seus leitores. Essa questão de a pessoa achar alguém, que alguém funciona como um intercessor, como um pai, como uma mãe, isso de fato gera uma complicação muito grande, porque você acaba adicionando mais gente no lugar que não é para estar. Por exemplo, a direita de Deus só tem Jesus, né? Outro momento eu vou tratar desse assunto, a questão da direita de Deus, né? A primeira imagem que passa na cabeça da gente que é o seguinte: tem uma pessoa, tem um trono aqui do lado aqui, uma cadeira aqui, e vem alguém e senta aqui do meu lado. Mas a direita, na verdade, não quer dizer isso, né? A direita, na verdade, quer dizer um poder, uma autoridade, né? É o braço direito da pessoa. É nesse sentido que o texto fala à direita de Deus. É como se a pessoa é como um rei e o rei tiver uma pessoa abaixo dele. Um exemplo bom é o José, né, na época que foi ordenado o governador do Egito, né? Ali ele foi o braço direito. Então, tipo assim, aquilo ali é um bom exemplo nesse sentido, né? Um homem com maior poder no Egito naquela época, no período.
Assim como os israelitas tiveram de penar 40 anos no deserto, como resultado da incredulidade e paga a desobediência, os hebreus cristãos estavam correndo o perigo de serem cortados da videira verdadeira e, por fim, serem lançados no fogo da perdição eterna. Como eu já disse antes, eu não acredito que o ser humano, um cristão salvo em Jesus Cristo, ele pode perder essa salvação. O máximo que ele pode ser é cortado, né? Mas aí não é o cara que perdeu, foi Deus quem tirou ele de lá. É Deus quem tira o camarada de lá. Se isso vier a acontecer. Por quê? Quando eu olho para uma pessoa hoje, eu conheço pessoas cristãs, era fervoroso, crente fiel, e o cara deu Alzheimer, o cara não lembra de mais nada. O sujeito não sabe nem o que é ficar sentado na porta da igreja, ali para receber os irmãos. Perdeu totalmente o juízo, né, digamos assim. Então, perder a consciência que Jesus é o Salvador da sua alma, eu acredito que isso seria perder de fato a salvação. Eu acredito que a apostasia existe? Existe, porque muitas pessoas que dizem crer em Jesus, né, e fazem parte da igreja, está ali no meio da igreja participando das bênçãos espirituais, são pessoas que são curadas e tudo mais, têm revelações, têm sonho com Deus, no entanto, são pessoas que creem, porém, infelizmente, não foram justificadas pela fé. Porque a justificação ela é um ato, né? A justificação ela é um ato, depois eu entro vou mais aprofundar um pouco nesse assunto também, noutra ocasião, né? Mas eu creio na soberania de Deus por conta disso aí, porque Deus já sabe que se você vai pecar amanhã, já sabe que eu vou pecar amanhã, né? Eu não sei se eu vou amanhecer vivo amanhã, mas Deus sabe que eu vou pecar amanhã se eu estiver vivo, né? A nossa cabeça passa 10 mil pensamentos por dia. É impossível. Você só precisa de um para você não entrar no céu. Então, não tem como. Você só precisa de um, né? Então, se não for graça, se não for misericórdia de Deus, todo mundo perdido, né? Todo mundo. Ademais, Cristo, o Paulo, quando escreve os Romanos, ele fala que Cristo foi o justo que morreu pelo injusto, né? Pelo ímpio, né? Então a chance de o ímpio ter de reconciliar é agora, né? Hoje, né? A Epístola aos Hebreus não só descreve a insatisfação de Israel, como também revela a sua causa. Falta de conhecimento dos caminhos de Deus. Hebreus 3:10. Vamos ler. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Né? Uma vez que aquele povo despreza as revelações de Deus, a sua fé não se desenvolvia. O mesmo problema pode ocorrer hoje. Se o homem recusar os meios que Deus lhe coloca à sua disposição e que lhe propiciam o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, a sua fé poderá ser destruída, né? Então, meus irmãos, o que acontece? Você tem todos os meios para alimentar a sua fé, correto? Nós somos justificados pela fé, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça começa e termina em Deus, né? E o que acontece? O que eu vejo que mais causa a apostasia hoje no nosso meio cristão é justamente a falta de ensino. Por quê? Hoje mais cedo eu estava conversando com um irmão e ele me falou, irmão, tá difícil. A gente vai na igreja, a gente peleja para ir, né?
peleja para fazer as coisas certas, tentar fazer as coisas certas, mas a gente vai querendo ouvir uma palavra de correção, a gente não ouve, querendo ouvir uma pregação expositiva do evangelho, a gente não ouve, né? E eu falei, infelizmente, né? Aí o que acontece? As pessoas vão se esfriando, né? Muitos voltam para suas casas, chegam em casa, vai ler a Bíblia, porque não conseguiu se alimentar na igreja. Problema? Problema do pregador. Por que o problema é do pregador? Porque, não vou dizer todos, não são todos, né? Mas grande parte hoje dos nossos líderes, os pregadores, as mensagens estão voltadas mais para autoestima. É lógico, a gente precisa de mensagem de autoestima, mas nem sempre, né? A gente precisa de ser corrigido, a gente precisa de ser exortado, né? Na palavra de Deus. Nós só somos santificados ouvindo a palavra de Deus. Aí tem umas pessoas que vêm e dizem, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia veio depois da igreja, não sei o que, papai. Então, como é que o camarada vai ser santificado se a própria Bíblia diz que o homem só é santificado ouvindo a palavra de Deus? Que o homem só chega num conhecimento, né, mais profundo de Deus através da Escritura, através da palavra dele. Então não tem como, né? Não tem como. A nossa fé, nós já lemos aqui, no capítulo 2 e 3, 1, 2 e 3, até aqui, nós já vimos que a nossa fé, ela é como uma âncora que fica véu adentro. No capítulo 2, isso é bem ensinado, né? Tem um outro vídeo anterior aí que está falando sobre isso. E nós somos comparados a um navio no porto, atracado, né? E não um navio à deriva. Então, se a tua fé está lá, véu adentro, o que te impede de entrar na presença de Deus? Nada, né? Mais cedo um rapaz me mandou mensagem e me falou que achava extraordinária a pessoa que ouve Deus, assim, como se diz, consegue entrar na presença de Deus. Não, o problema é porque nós não estamos crendo nisso, porque o véu foi rasgado, né? O acesso a Deus está liberado para qualquer um. As pessoas não vão porque não quer, não deseja Deus de fato, né? Na verdade, o homem não deseja Deus. O homem está satisfeito sem Deus. Essa é uma grande verdade, né? Ainda mais se a pessoa tiver uma estrutura financeira boa, já tiver sua morada, um salário bom, não precisa nem ser rico. Se for um pobre que estiver começando a adquirir suas coisinhas, ele já não deseja mais Deus, porque já está bom aqui, né? A maioria não quer nem morrer. Esse é um problema sério, né? Comparemos esta verdade a uma árvore. A árvore da dúvida há de ressurgir sempre, e se as suas raízes não forem arrancadas. Enquanto isso não for feito, tal árvore sempre produzirá frutos de revolta contra a palavra de Deus. É praticamente o que eu acabei de dizer aqui, né? A gente não pode deixar essas dúvidas surgir. A nossa fé ela tem que ser inabalável, né? Ou nós cremos ou nós não cremos, né? Porque o crer em Jesus não é só saber fatos sobre ele, né? Saber que ele veio de uma virgem, que ele morreu e ressuscitou. Não, gente, isso é fatos. Crer em Jesus é ser achado nele. Ó. Eu posso crer que isso aqui é um vaso? Posso. Mas eu posso não ter compromisso nenhum com ele, né? Então, a partir do momento que eu assumo esse compromisso, que ele domina sobre a minha vida, aí eu tenho um compromisso com ele, né? Ele fala, tudo aquilo que está em mim dá fruto, né? Dá muito fruto. Toda vara que está em mim dá muito fruto. Paulo compara nós como se fosse enxertado, né? Nessa videira verdadeira, né? Então, o que de fato impede? O que de fato me impede? O que de fato impede você, né, de produzir fruto? O que de fato impede a gente de regar a nossa fé? Essa planta que eu acabei de mostrar aqui, ela é de plástico, mas se você plantar uma planta
e você não regar ela vai morrer, né? Ela vai morrer, ela vai minguar, né? Então, isso aí, a pessoa acaba indo no meio da turma, onde o povão vai, ela vai. Aí ela nunca vai crescer espiritualmente, vai sempre ser uma criança na fé, né? Não vai querer ouvir uma pregação de exortação nunca na vida, né? Não vai querer, meditar na palavra, né? Vai ser uma pessoa fria, indiferente, né? Às coisas de Deus, à obra de Deus. Então tudo isso acontece, né? Hoje em dia, infelizmente, pelo que se observa, as pessoas estão dormindo dentro da igreja. As pessoas estão dormindo dentro da igreja. Porque isso não é nem... Isso não é nem novidade. Não é nem novidade, né? Enquanto nossos pregadores não começarem a pregar um evangelho de santidade, um evangelho de renúncia, né? Não começar a pregar sobre o céu, sobre o inferno, sobre essas coisas, o povo vai de mal para pior. Vai de mal para pior, porque nós já somos corruptos por natureza, né? Nós não crescemos espiritualmente só ouvindo bênção. Nós não crescemos espiritualmente só ofertando na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, isso de nada serve. Isso de nada serve. Boas obras, quando eu estava no mundo, separado de Deus, eu sempre fiz isso. Depois que Jesus me converteu, eu fui ver a diferença. Isso não valia nada. Foi tudo em vão. É tudo em vão. O que você faz fora de Cristo é tudo em vão. Não adianta. Não adianta. Talvez você nunca passou por essa experiência ainda, mas se algum dia você passar, você vai lembrar do que eu estou dizendo aqui. Fazer tudo que você fizer fora de Deus é tudo em vão. Pode ser boa obra, você pode ajudar, pode dar esmola, pode dar cesta básica, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Pode dar dinheiro para os outros, fazer o que quiser. Não vale nada para Deus, né? Outra dedução dessa advertência é que a demora em nossa decisão por obedecer a Cristo resultará no endurecimento do nosso coração. Isto se cumpriu na vida dos filhos de Israel, quando persistiram no pecado, levando-os a afastarem de Deus, né? Do Deus vivo. Vamos ler aqui o versículo 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca agem em qualquer de vós um coração mau e infiel para si, apartados de Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui está o grande mal do pecado. O pecado, ele nos endurece quanto às coisas de Deus. O pecado é enganoso, né? O nosso coração também é. Porém, o pecado, ele nos endurece. E quando o pecado nos endurece, ele endurece o nosso coração para a gente ser obediente a Cristo, para a gente se rebelar contra Cristo, né? Aí acontece isso que nós acabamos de ler aqui nos versículos anteriores, né? A pessoa acaba minguando a fé dela, né? A fé acaba sendo praticamente destruída, né? Hebreus 6:1 vai dizer, acho que diz melhor isso aqui, quer ver, ó? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, né? Então, se o fundamento já foi lançado, não tem como você lançar outro, né? Deixa eu ler direitinho aqui pra gente, aqui, ó. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas
e de fé em Deus. Então, meus irmãos, essa perfeição aqui é a perfeição espiritual. É a perfeição espiritual. Essa perfeição espiritual, você alcança ela quando você consegue entrar na presença de Deus. Você consegue aconselhar uma pessoa. Chegou uma pessoa para você, muitas das vezes até o ímpio aconselha, né? Mas o problema é a motivação que você está aconselhando, né? Se mediante a palavra de Deus, porque se você for um cristão, você vai aconselhar a pessoa segundo a palavra de Deus, correto? Agora, se você for uma pessoa do mundo, você vai aconselhar uma pessoa, mesmo que seja um conselho bom, mas o fundamento não será esse aqui. Amém? A desobediência e a rebeldia de Israel não lhes foram uma situação imposta por circunstâncias comuns da vida, mas o resultado dessa incredulidade e rebeldia culminou no enfraquecimento da fé e na consequente perda da visão do que lhe prometera o Senhor quando chegassem à terra que haviam de possuir. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus 3,15. O pecado da rebeldia daquele povo, né, a desobediência ali, aquela rebeldia deles, a gente sabe que muitas vidas se perderam ali, o pessoal, morreu muita gente ali naquele deserto, né? E quando nós somos endurecidos, a nossa fé ela é enfraquecida. Ela é enfraquecida, né? Eu espero que não venhamos ficar como um barco à deriva, né? Depois de termos atracado nesse porto seguro que é Jesus Cristo, e que a âncora, que a nossa fé está como uma âncora, né? No lugar santo, né? Véu adentro, que nós não venhamos, né? A ser endurecido e voltar aos rudimentos das obras mortas, né? Quais são essas obras mortas? Quais são? São as mesmas obras que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, né? Mesmo que seja obras boas aos olhos humanos, né? Mas isso não quer dizer que Deus aprova. Nem toda obra boa aos olhos humanos é aprovada por Deus. Amém? Nem todas elas. Isso fique bem claro. A gente vê o exemplo de Ananias, né? Lá no livro de Atos. Ele era um homem religioso, era um homem piedoso, né? Dava esmola. Porém, foi necessário que Pedro fosse lá na casa dele e pregar a mensagem do evangelho para ele crer. Amém? Então a gente vê que uma pessoa, e ele orava a Deus, ele era um pagão e orava a Deus. Então a gente vê que só o fato da pessoa orar a Deus, da pessoa ser uma boa pessoa, da pessoa fazer doação, da pessoa ser religiosa, isso não é suficiente para Deus. Por quê? Porque lá no interior do meu coração eu vou estar dizendo, eu sou bom, eu consigo, né? E você não vai conseguir sem Jesus Cristo. Amém? Deus continue te abençoando em nome de Jesus.